Sejam todos bem-vindos ao Apostolado São Tomás de Aquino, eu sou Arlan, e hoje estou aqui para falar sobre a necessidade de bispos com jurisdição ordinária para a existência da Igreja. Isso se dá porque muitos sedvacantistas não têm dificuldade de assumir que durante determinado tempo não existam bispos jurisdicionais na Igreja. Vários papas ensinaram que a missão de ensinar deve se manter perpetuamente na Igreja, que o próprio cumprimento dessa missão é ininterrupto. O Papa Pio XI, na Mortalium Animus, diz que os apóstolos haviam recebido a ordem de conduzir, com distinção de tempo e lugar, todos os homens à salvação eterna, e de, portanto, ensinar todas as nações. No cumprimento ininterrupto desta missão, pode faltar força e eficiência à Igreja quando o próprio Cristo lhe presta a sua assistência contínua, assim que estou sempre convosco até o consumo dos séculos? É, portanto, impossível, não só que a Igreja não subsista hoje e sempre, mas também que ela não subsista absolutamente como nos tempos apostólicos. Leão XIII, em Satis Cognitum, diz que: mas já dissemos em outro lugar, a missão dos apóstolos não era de natureza a poder parecer com a própria pessoa dos apóstolos, ou desaparecer com o tempo. E, ao cumprimento desta grande missão, ele, o Redentor, prometeu estar com eles, e isto não por alguns anos, ou alguns períodos de anos, mas por todos os tempos, até a consumação dos séculos. Disto podemos deduzir que a missão de pregar e ensinar a fé católica não pode ser interrompida. Segundo Leão XIII, ainda em Satis Cognitum, é necessário, pois, que subsista de forma permanente, por um lado, a missão constante e imutável de ensinar tudo o que o próprio Jesus Cristo ensinou. Agora, os bispos sedvacantistas não têm o poder de pregar e ensinar, pois para receber esse poder é preciso receber uma missão. Pio XII diz, em particular, que o poder de ensinar só pode ser recebido por um bispo através do Papa, de Apostolorum Principis. Abre aspas. Segue-se que os bispos, que não foram nomeados ou confirmados pela Santa Sé, que foram mesmo escolhidos e consagrados contra as suas disposições explícitas, não podem gozar de nenhum poder de magistério ou jurisdição, pois a jurisdição chega aos bispos somente por intermédio do Romano Pontífice, como vos advertimos em nossa encíclica Mystic Corporis. Outros papas ensinaram que ninguém pode pregar a menos que tenha sido enviado, em outras palavras, se não recebeu a missão de fazê-lo. Podemos citar o Papa Lúcio III durante o Concílio Provincial de Verona, condenando aqueles que alegavam pregar sem qualquer autorização do Papa ou de um bispo jurisdicional. Este ensinamento será reiterado por Inocêncio III durante o Concílio Ecumênico de Latrão IV, em 1215. Assim, os clérigos sedvacantistas que pretendem pregar quando não têm poder para fazê-lo, porque não foram enviados por ninguém, são na realidade usurpadores que de modo algum cumprem essa missão de ensinar, missão essa que deve permanecer na Igreja sem interrupção. Portanto, para que a missão de ensinar e de pregar seja ininterrupta, devem haver sempre bispos jurisdicionados na Igreja, enviados pelo Papa, e pregadores enviados por bispos jurisdicionais. É provavelmente por isso que Leão XIII sugere que a Igreja não pode ser privada de pastores. Leão XIII sempre entendeu este termo como bispos jurisdicionais, diocesanos, etc. Em sua carta Eximia nos Laetitia, ele diz: todos entendem que a ninguém é permitido afirmar que a Igreja foi reduzida a residir apenas em alguns homens privados de pastores. Nessa carta, o Papa usa governar, referindo-se ao poder de governo que os pastores têm, e as palavras como suas ovelhas confirmam isso, pois um bispo não jurisdicional não pode considerar as pessoas como suas ovelhas e muito menos governá-las como suas ovelhas. O bispo Van Noot ensina que a Igreja deve ser sempre guiada por pastores que são os sucessores dos apóstolos, e um bispo só se torna um sucessor pleno dos apóstolos, possuindo os plenos poderes dos apóstolos, ou seja, dos dois poderes de ordem e jurisdição. Ele diz: já está provado que o próprio Cristo fundou uma organização viva, uma igreja visível. Concedido este fato, deve ser evidente que uma parte essencial da estrutura dessa igreja é a apostolicidade do governo. A apostolicidade do governo, ou da missão, ou da autoridade, significa que a igreja é sempre dirigida por pastores que formam a mesma pessoa jurídica com os apóstolos. Em outras palavras, é sempre dirigida por pastores que são os legítimos sucessores dos apóstolos. É óbvio que um homem não se torna verdadeiro sucessor dos apóstolos simplesmente por se arrogar o título de bispo, ou por exercer, de uma forma ou de outra, um ofício anteriormente exercido pelos apóstolos.
Nem é suficiente para um homem possuir poder individual, por exemplo, o poder de ordem. O poder da ordem pode ser adquirido mesmo de forma ilícita, e uma vez adquirido, jamais poderá ser perdido. O que é necessário para verdadeiramente haver uma sucessão apostólica é que o homem goze dos plenos poderes, ou seja, poderes ordinários, não extraordinários, de um apóstolo. Ele deve, portanto, além do poder de ordem, possuir também o poder de jurisdição. Jurisdição significa o poder de ensinar e governar. Este poder só é conferido por autorização legal e, mesmo se recebido uma vez, pode ser perdido novamente por ser revogado. Eu vou ficando por aqui, este vídeo já acabou. O link do nosso blog está na descrição, com o artigo base para este vídeo. Fiquem com Deus e até outro momento.